Boa tarde, meus irmãos e ouvintes do canal da Saudade. Mais uma vez, irmão Francisco Lima está aqui para fazer a segunda parte do estudo sobre ordem e organização. Esse estudo, esse estudo fala sobre ordem e organização na Igreja dos Santos de Deus. Todos nós queremos ser um santo de Deus, né? Todos nós queremos. Mas aonde eu estou congregando, aonde é que eu estou congregando, como é que é o comportamento da igreja ali? A palavra de Deus diz que Deus não é Deus de confusão, né? Não é Deus de confusão. Quantos apóstolos ordenou Cristo a princípio para pregar o evangelho? 12. Depois organizou mais 70. Organizou e mandou pregarem o evangelho, tudo bem organizado, para que o trabalho de Deus fosse feito com decência e ordem. Jesus não chamou o pessoal e disse assim: olha, tu vai montar tua igreja ali, tu monta a tua ali e vai fazer milagre e olha, tu não tem emprego, vai buscar dinheiro. Não. Ele disse tudo com decência e ordem. E é por isso que as pessoas que ele organizou para fazer a pregação do evangelho, ele organizou para poder liberar. Primeiro ele organizou. E quanto ele designou mais tarde? 70, está lá em Lucas 10, Lucas 10, verso 1. E quando fala da organização dos 12, está em São Mateus 3,14. Preste atenção, leia a Bíblia. Assista o canal da Saudade. Dê um like, toque no sininho de notificação. Se inscreva no canal da Saudade. Vamos estudar a Bíblia juntos, gente. O fim dos tempos está próximo. E se nós não se pegar a Deus, nós vamos se perder só pelo orgulho de achar que ser crente é uma derrota. Você está enganado. Muita gente não gosta de ouvir a palavra de Deus, isso é coisa de crente. Crente é aquele que crê que Jesus é o Salvador da humanidade. Crente é aquele que acredita que já foi comprado pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Esse é o crente. O crente é aquele que agradece a Deus todos os dias, pelo amanhecer de um novo dia, pelo raiar de um sol, pela noite que chega para o seu descanso e agradece a Deus. Meus irmãos, não sou melhor do que ninguém, não quero aparecer. Mas até quando eu tomo banho, que eu termino de tomar meu banho, eu falo: meu Deus, muito obrigado por mais esse banho. Meu Deus, muito obrigado por mais esse dia que acaba de amanhecer. Meu Deus, muito obrigado por mais um pão de cada dia que o Senhor põe na minha mesa. Eu saio daqui para trabalhar, eu digo: meu Deus, me leve em paz para o meu trabalho, me livre do mal. Quando eu chego lá, eu falo: meu Deus, graça te dou, meu Pai, porque eu já estou no meu trabalho, porque o Senhor me trouxe em segurança. Eu saio do trabalho, eu falo: meu Deus, eu estou indo para casa. O Senhor é meu escudo e a minha fortaleza, me leve em paz. Venha-me embora. Aqui eu entro, abro a porta, quando eu entro dentro de casa, eu falo: meu Deus, glórias a teu nome santo, porque o Senhor me trouxe em segurança e eu já estou em casa. Esse é ser crente, é acreditar que tem proteção de Deus, acreditar que você tem um Deus que tudo pode, que te livra do mal, que te protege. Isso é o crente. É acreditar no plano da salvação que só Cristo pode te dar. Esse é crente. Entendeu? Pois bem,
havendo-se multiplicado o número dos discípulos, que instrução deram aos apóstolos, os apóstolos, aos crentes, a fim de que ninguém fosse negligente no ministério. Qual foi a organização, a explicação que foi dada? A necessidade de terem necessidades temporais de cada um. A palavra de Deus responde lá em Atos 6, verso 3, diz assim: escolhe, pois, irmão, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituirás sobre este importante negócio. Qual é o conselho de Deus para os irmãos que fossem ficando nas igrejas, dirigindo as igrejas? Escolhe, irmão, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituímos sobre este importante negócio, este importante ministério. Pessoas que não envergonhem a igreja, pessoas que ninguém ande falando mal deles por coisas erradas, pessoas que sejam que a família não envergonhe a eles, homens que dominem bem a sua própria casa, que tenha esposa decente, que sejam cristãos. Esse foi o conselho de Deus para que, quando escolherem membros da igreja para serem oficiais da igreja, diáconos, diretores da igreja, tesoureiro da igreja, que sejam pessoas dignas, que não vai envergonhar a igreja de Deus. O cuidado de Deus em uma igreja organizada era grande naquela época. Já instruía o pessoal: olha, não coloca qualquer pessoa na diretoria, coloca pessoas de boa reputação, que não vá causar motivo de falatório na igreja, que não provoque contendas na igreja, que seja conselheiro, que tenha sabedoria do Espírito Santo para conduzir o trabalho de Deus. Essa é a vontade de Deus, que as igrejas sejam assim. Vontade de Deus é essa. Pessoas que tenham sabedoria. Está em Atos 6, verso 3. Os homens assim escolhidos foram chamados diáconos. A lição a ser tirada daí é que os dirigentes e o povo se deviam unir na deliberação e providenciamento quanto à necessária organização dos serviços da igreja. Segundo o seu desenvolvimento, é necessário e a necessidade deste cooperativismo é novamente mostrado nas palavras de Paulo,
quando mandava pessoas para outras igrejas, para outros lugares, e ele mandava as cartas aprovando aquelas pessoas que estavam indo para ali. Atos 15, verso 22, e 1 Coríntios 16, verso 3. Leia na sua Bíblia. Paulo era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, trabalhando na igreja de Deus e sempre preocupado com o melhor para Deus. Essa deve ser a nossa preocupação. Meus irmãos, eu já fui dirigente de igreja, eu já fui dirigente do trabalho de ação missionária da igreja, eu já fui fundador de igreja, eu já dei estudo até em casa de umbanda. E não fui envergonhado. As pessoas que eu dei estudo dentro da casa de umbanda são cristãos até hoje e me chamam de paizão. Isso me dá alegria e emoção, porque eu sou ser humano igual você, igual qualquer pessoa. E quando eu vejo uma pessoa que nunca foi da minha família, me chama de paizão, me fala algumas coisas que me emocionam, eu me emociono muito com as coisas boas que falam para mim. Mas eu não quero me engrandecer porque eu sou o menor dos menores entre todos os seres humanos. Mas eu tenho um objetivo na minha vida: instruir pessoas para o reino de Deus. Eu não vim neste mundo, meus irmãos. Deus não me colocou neste mundo para jogar pedra em ninguém. Deus não me colocou neste mundo para colocar lenha na fervura para destruir os outros. Não. Deus me colocou neste mundo para tentar fazer o bem, para falar coisas boas para as pessoas, para dar conselhos bons para os nossos jovens. Essa é a vontade de Deus, que a igreja tenha pessoas que organize a igreja, que seja espiritual e que seja temente a Deus. Essa é a minha vida. Por onde eu já passei, as pessoas que me conhecem sabem quem sou eu e como eu tenho agido durante a minha vida. Fomos dirigentes de várias igrejas, mas sempre buscando conhecimento de maneira que a igreja seja uma igreja espiritual. E é isso que eu continuo fazendo, convidando você a buscar Cristo em sua vida, a aceitar Cristo como seu eterno Salvador, mas não aceite porque alguém te convidou. Aceite quando o teu coração pedir para você aceitar. Quando o Espírito Santo tocar no seu coração, para que você seja uma pessoa que trabalhe para Deus com espírito de organização e não de contenda. Que trabalhe para Deus com espírito de organização e não ganância por dinheiro. Você tem que ser uma pessoa que trabalhe para Deus com o objetivo de ver almas sendo salva para o reino de Deus. Eu trabalho assim. O meu objetivo é ver almas, é por isso que eu dou estudo pelo YouTube, porque eu sei que não são muitas pessoas que assistem o meu estudo, porque quando se fala da palavra de Deus, o povo se afasta. Mas dos poucos que me assistem, eu peço a Deus que sejam pessoas com desejo de fazer parte do reino de Deus. Mas para isso nós temos que trabalhar com ordem e organização. Que instrução, mediante o Espírito,
veio aos profetas e doutores que trabalhavam no ministério na Antioquia. Meus irmãos, a resposta está em Atos 13, verso 2 e 3. Ele diz assim: e servindo eles, os discípulos, servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. O Espírito Santo, olha, escolhe aí Paulo e Barnabé para uma obra que eu tenho chamado. E então, jejuando e orando, e pondo sobre eles a mão, os despediu. E eles foram para a Etiópia. Aqueles homens, o Espírito de Deus viu que eles estavam vivendo uma vida digna de serem apresentados em outro lugar para levar a mensagem. E ele disse: separa esses 2 homens para uma obra que eu tenho que mandar eles para lá. Colocou a mão sobre os homens, ungiu para o trabalho e mandou. E eles foram porque estavam preparados para trabalhar com ordem e organização no trabalho de Deus. Qual é um dos dons que Deus pôs na igreja? Qual é um dos dons que Deus pôs na igreja? 1 Coríntios 12, verso 28, diz assim: e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, e segundo lugar profetas, e em terceiro doutores, e depois socorros e governos. Deus colocou tudo isso para que o trabalho de Deus tivesse organização, tivesse gente para trabalhar, para socorrer enfermos, pessoas para pregar o evangelho, para trazer libertação aos cativos que viviam sob as artimanhas do inimigo, como hoje tem. É para isso, pregação do evangelho, para que tenha as pessoas organizadas e dignas de conduzir o trabalho de Deus com decência e ordem. A palavra de Deus é santa e poderosa. A palavra aqui traduzida governos implica a obra ou cargo de orientar, pilotar e dirigir. Não é o governo do Estado. É uma pessoa que trabalha com organização, fazendo com que tudo seja bem tratado, bem organizado. Não é um governo que vai dar ordem, que vai mandar, que vai prender, não. Que instrução deu o apóstolo Paulo a Tito quanto à direção dos negócios de cada igreja local? Tito, capítulo 1, verso 5, diz assim: por essa causa te deixo em Creta, para que pusessem em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Tito foi de cidade em cidade, organizando as igrejas e trabalhando na organização das igrejas, colocando ali, escolhendo pessoas para dirigirem a igreja na sua ausência. Fundando igreja,
elegendo dirigentes, instruindo como fazer o trabalho de Deus. E essa era a ordem de Deus para aquele povo que está lá está lá em Tito 1, verso 5. Você pode estudar. Meus irmãos, as coisas de Deus não é feita de qualquer maneira. As coisas de Deus não é feita do meu jeito, tem que ser no jeito de Deus, ou então a igreja não recebe bênção. Você sabe por que se funda uma igrejinha ali e ela passa 6 meses, 1 ano e acaba? Não tem nela o Espírito de Deus, não há verdade nas pregações, não há sinceridade em quem está congregando ali. E por isso, Deus não permite que ela cresça para não contaminar as pessoas que estão ali. Prestem muito bem atenção. Então, meus irmãos, nós temos que estar muito atento para as pregações que a gente ouve. Nós temos que estar muito atento para quem fala da palavra de Deus para nós. Busque Deus em sua vida. Observe se a igreja onde você congrega ela é organizada, se ela é uma igreja de barulho, de gritaria e de dança, de festa, de forró. Não permaneça numa igreja como essa, porque você está perdido dentro da igreja. O Espírito de profecia diz que tem igreja que vai se perder com pastor e tudo, porque eles estão ensinando errado as coisas de Deus. Prestem atenção. Meus irmãos, aqui eu terminei o segundo estudo sobre ordem e organização. Eu espero que você dê um like, toque no sininho de notificação, que você se inscreva no canal da Saudade, não apenas dê uma olhadinha nas mensagens, mas assista a mensagem, pegue sua Bíblia e estude junto. Se você der só uma olhada, você não vai aprender nada. Você tem que assistir o estudo, você tem que tirar uns pouquinho de tempo para assistir os estudos, porque tem grande conteúdo para você aprender. Jamais eu ia me sentar aqui e transmitir uma mensagem só para você olhar para mim. Não, eu não estou interessado que você olhe para mim, eu estou interessado que você olhe para Deus, que é o dono da mensagem, que é o autor da mensagem, que é o autor da tua e da minha salvação. É esse Deus que permite que eu transmita estas mensagens para você ter conhecimento de Deus e se preparar para o reino eterno. Meus irmãos, muito obrigado por me assistirem. Assistam o canal da Saudade. Acesse o meu Instagram, que também eu estou lá com o canal da Saudade. Assista. Busque, meus irmãos. Busquem. Porque o fim está próximo. Tá bom? Um abraço, muito obrigado por tudo. Tenha um restante de dia abençoado, meus irmãos. E eu vou ficando por aqui, queridos irmãos, queridos ouvintes, querido jovem, querido idoso como eu, senhoras e senhores, muito obrigado. E eu vou ficando por aqui, meus irmãos. Eu e a saudade.